Olá, pessoal! Meu nome é Helena Duane, eu sou médica infectologista da Unimed BH e neste breve curso eu irei abordar o uso racional dos antimicrobianos. Junto com a água potável, saneamento básico e as vacinas, os antimicrobianos foram responsáveis pelas grandes melhorias na saúde e na expectativa de vida no último século. No entanto, esses ganhos importantes estão em risco devido ao uso generalizado e excessivo desses medicamentos que salvam vidas. Como a gente pode ver nessa figura, estamos nadando num mar de antimicrobianos e precisamos usá-los com segurança. O custo global dos antibióticos em 2023 pela Nature foi estimado em cerca de 50 bilhões de dólares e espera-se que cresça a aproximadamente 70 bilhões de dólares até 2032. Esse aumento é impulsionado por vários fatores, incluindo a crescente prevalência de doenças infecciosas, como a gente viu aí, a epidemia de dengue e a pandemia de Covid, né? A necessidade de novos antibióticos para combater os patógenos resistentes e a expansão das redes de distribuição destes medicamentos. As despesas com anti-infecciosos em hospitais são extremamente elevadas. No geral, os antibióticos são reportados como sendo a terceira classe de fármaco mais receitada nos Estados Unidos e aproximadamente 40% dos pacientes hospitalizados recebem o antibiótico durante a internação hospitalar. A gente poderia até pensar que estamos sempre sofrendo de alguma infecção bacteriana que necessita de um tratamento com antibiótico, né? E se isso fosse verdade, poderíamos nos perguntar como que a raça humana não foi extinta antes da disponibilidade dos antibióticos. No entanto, metade desses antibióticos são usados e são prescritos de forma errônea ou indevida, que não haveria necessidade. Existem muitas razões para que a prescrição de um antibacteriano seja considerada inapropriada. E elas incluem principalmente a ausência de uma infecção bacteriana ou a ausência de indicação de uma profilaxia cirúrgica ou clínica, ou a violação dos 6Ds, que são 6Ds do uso correto e racional da terapia antimicrobiana, que a gente vai falar aqui. Então, primeiro D, o diagnóstico. Então, primeiro você tem que estabelecer um diagnóstico correto em que aquele antibiótico, aquele antimicrobiano tem alguma eficácia, né? Senão você vai estar usando a droga de forma desnecessária. A droga que você escolheu é a droga certa? Ela penetra no sítio que você está pretendendo tratar? Qual a dose que você vai utilizar? Dependendo se é sistema nervoso, a gente tem que usar uma dose maior. Se o paciente está em choque, se ele está precisando de aminas vasoativas, a gente tem que usar uma dose maior. Ah, não, é uma cistite, é uma infecção de vias aéreas superiores, podemos usar uma dose menor. É uma infecção óssea, também tem doses diferentes. A dose depende também do patógeno que eu vou tratar, né? Tratar uma pseudomonas e tratar um Staphyloepidermidis ou uma E. coli é diferente, são doses diferentes que a gente usa dependendo do patógeno. Então, a gente tem que entender a dose para o sítio correto, para o patógeno correto e para a patologia correta, tá? A via, que é o delivery, um outro D, então eu tenho que ver a via, se é via oral, se é IM, se é via venosa, né? Pacientes geralmente críticos, graves, precisam da via venosa. Aqueles que têm infecções mais leves, que não são infecções que podem ter risco de morte, a gente pode e deve sempre usar a via oral, tá? A duração do tratamento. O tratamento ele deve ter uma duração definida e de preferência pelo menor tempo possível, de acordo com a melhora clínica do paciente, com o patógeno e com o sítio envolvido. E a tendência é sempre tratar por menos tempo do que a gente tratava antes, né? E uma outra coisa é o descalonamento, né, gente? Toda vez que sai um resultado de cultura, mas faltam 3 dias para terminar o meropenem. A gente tem que descalonar. São 3 dias de menos exposição, 3 dias de menos seleção bacteriana. Então, aprender a descalonar sempre que sair o resultado de cultura e sem medo para a droga que seja ativa contra aquele micro-organismo, que penetre naquele sítio e de preferência descalonar para a droga de menor espectro
e, se possível, passar para via oral, fazer o switch, né? Como que a gente erra, então? Principalmente violando lá os 6Ds, mas um dos erros mais frequentes é o tratamento de infecções virais com antibióticos. Uma outra situação muito frequente também é o próprio desconhecimento dos princípios básicos da antibiótico terapia. Os médicos também estão sujeitos a uma pressão exercida pelos próprios pacientes e seus familiares para que ele encontre uma solução rápida, mágica para os quadros febris. Então, às vezes, o paciente não aceita sair do consultório sem uma prescrição de antibiótico, porque ele tem medo de depois precisar e ele não conseguir a consulta de novo, ou dele precisar do antibiótico e você não está prescrevendo, né? Então, existe essa pressão. Uma outra pressão que a gente sofre é da própria indústria farmacêutica que quer, né, que influencia para promover o uso de suas medicações. E uma outra pressão que é interessante é a questão da comodidade posológica. Então, muitas vezes você opta por uma droga que tem um espectro antimicrobiano elevado, mais elevado, porque tem uma comodidade posológica melhor, por exemplo, um levofloxacino, que é uma vez ao dia, ao invés de um amoxicilina clavulanato, que são 3 vezes ao dia. Então, a gente opta, mas opta errado, porque a gente tem que olhar o espectro e não somente a comodidade posológica. É claro que se a gente estiver falando de um tratamento muito prolongado, aí nós temos que pensar nessa questão da comodidade posológica, porque isso pode ser importante para ter o sucesso terapêutico. Vamos aplicar os 6Ds do uso racional de antimicrobianos. Considerando a droga, nessa urocultura foi isolada uma Pseudomonas aeruginosa, que é sensível à amicacina, resistente a cefepime, intermediária a ciprofloxacina e sensível a meropenem. Que droga que eu vou escolher? Então, baseado nesse antibiograma, eu vou escolher aquela droga que é sensível ou intermediária, porque o intermediário aqui, nos conceitos atuais, é aquela droga que eu posso utilizar e que ela vai ter a capacidade de matar aquela bactéria, mas numa dose mais alta, né? Então, eu tenho 3 opções terapêuticas, então eu posso escolher qualquer uma delas. Mas eu tenho que olhar, então, já comentei aqui, a dose correta de cada droga para aquele patógeno específico. Por exemplo, o ciprofloxacino a gente usa em dose mais elevada para pseudomonas, né? 500 miligramas de 8 em 8 horas se for a via oral, ou 400 miligramas de 8 em 8 horas se for via venosa. E também, imagina que eu tenho um paciente que internou com essa urocultura, né? Teve esse resultado aí no 3º dia de internação e ele estava em uso de meropenem. E ele está bem, evoluiu bem, não tem febre, não é uma ITU complicada, eu posso fazer o descalonamento para ciprofloxacina na dose correta. E eu posso também, ao invés de usar a droga venosa, fazer o switch para a droga oral, né? Que eu posso usar numa dose mais elevada o cipro oral. Então aqui a gente tem um exemplo aí de como que a gente pode usar os 6Ds na nossa prática clínica. Muitas vezes é difícil convencer os médicos a não prescrever antibióticos de forma alguma. Às vezes é mais fácil convencê-los a prescrever uma duração de terapia comprovada como eficaz em ensaios clínicos randomizados. Então, às vezes é mais fácil fazer uma intervenção no tempo de tratamento do que na não prescrição do antibiótico. E o paciente vai estar se beneficiando do mesmo jeito, tá? E isso vem sendo embasado em evidências que foram publicadas em vários papers, incluindo o do Brad Spellberg, que compara a duração do tratamento de várias síndromes infecciosas comparadas em ensaios clínicos ou no mesmo ensaio ou diferentes, mostrando que tratar por menos tempo tem o mesmo desfecho do que tratar por mais tempo, como por exemplo, na pneumonia comunitária. E mesmo na pneumonia hospitalar associada à ventilação mecânica, tratar 3 a 5 dias ou 7 a 14 dias teve o mesmo desfecho, foi igual, tá? Essas durações tradicionais de terapia antimicrobiana, 7 dias, 14 dias, 21 dias, em geral, elas não são baseadas em investigações controladas.
Portanto, os ensaios clínicos randomizados, os RCTs, eles que são adequados para contrariar esse dogma que existe, que é uma cultura, é um dogma cultural. E baseado nos RCTs, a gente vai estabelecer um novo padrão de cuidado para a duração da terapia antimicrobiana, tá? A ideia também, o mito da resistência, a ideia de que prolongar a terapia de alguma forma previne a resistência, porque você vai erradicar todas as bactérias que poderiam resultar numa recaída futura, agora causada por cepas resistentes, não é baseada em evidência e nem é racional. Essa ideia é mais uma lenda, tá? Quanto mais tempo o paciente ficar exposto ao antimicrobiano e o ambiente ficar exposto ao antimicrobiano, maior é a pressão seletiva que impulsiona o aparecimento de resistência. Então, gente, o impacto do uso inapropriado de antimicrobianos está associado a resultados ruins, a desfechos desfavoráveis para os pacientes, incluindo reações adversas, né? Então, às vezes ele é alérgico a uma droga e você prescreveu ele nem precisava daquela droga, né? Uma toxicidade relacionada à droga, como uma nefrotoxicidade ou uma alteração iônica, uma ototoxicidade, né? Ao aparecimento de superinfecções, como a gente vê, por exemplo, a infecção, a diarreia causada pelo Clostridioides difficile, né? Que é consequente do uso de antibióticos, e aí essa bactéria que é tratada com antibióticos, principalmente por via oral, né? Que não tem absorção sistêmica, ela se prolifera, produz a toxina e causa casos de diarreia super difíceis de tratar e altamente transmissíveis, né, podendo causar surtos intra-hospitalares e mesmo a pessoa pode ir para casa com aquela bactéria, tá? Então, principalmente também a seleção de resistência, ela leva a um desfecho desfavorável para o paciente e em pacientes críticos pode aumentar inclusive a mortalidade. Outro impacto do uso inapropriado de antimicrobianos é um aumento de custos. Resulta em custos excessivos, não só na aquisição do próprio antimicrobiano, né? Porque geralmente os antibióticos mais caros são aqueles que são usados para bactérias mais resistentes, mas também relacionado ao gerenciamento das complicações do uso do antimicrobiano, das condições adquiridas relacionadas àquele uso, muitas vezes adequado ou às vezes inadequado, né? Aumenta o tempo de internação daquele paciente, aumenta o custo associado à emergência da resistência antibiótica e à emergência também de condições adquiridas. O crescimento da resistência, ele é cada vez mais problemático, uma vez que o desenvolvimento de novos antibióticos está estagnado. Então, a gente vê pouca droga, pouco antibiótico novo para muita bactéria multiresistente. Ou seja, o antibiótico é um recurso precioso. A gente deve usar com cautela e com raciocínio clínico, né? Aqui eu mostro 6 das principais bactérias multiresistentes que alarmam todo mundo, né? Que é o VRE, o Acinetobacter resistente a carbapenêmico, o Staphylococcus resistente a oxacilina, né? As enterobactérias resistentes a carbapenêmicos, as ESBLs e as pseudomonas aeruginosas difíceis de tratar, que a gente não tem muita opção terapêutica. Várias vezes na minha prática clínica eu me deparei com uma bactéria que eu não tinha o antibiótico para fornecer e para tratar aquela bactéria, tá? No nosso hospital, o micro-organismo mais isolado nos últimos 3 anos foi a Escherichia coli, em acordância com a principal síndrome clínica infecciosa que requer internação, que é a infecção do trato urinário. E em cerca de 92% desses isolados, a gentamicina foi sensível, tá? Isso é um exemplo de como a gente pode, baseado no perfil do seu hospital, na consulta com o infectologista, com a CCIH, como que a gente pode evitar, em muitos casos, o uso de uma droga de amplo espectro, por exemplo, como um carbapenêmico, e usar uma droga que tem um espectro menor, que tem uma ótima penetração, uma ótima ação na via urinária, né? E
ter uma boa resposta terapêutica, na maioria dos casos, né, gente? Principalmente considerando crianças e mulheres jovens, que são o principal público aí da infecção do trato urinário. Então, a implementação efetiva dessas estratégias todas que eu comentei aqui, que nós discutimos, envolve o esforço colaborativo de todos, né? Dos colegas da infectologia, dos colegas, todos os colegas médicos, né? Da farmácia clínica, da CCIH, do pessoal da microbiologia clínica. A gente tem que explorar e tem que discutir o caso com o microbiologista, né? E também dos gestores em saúde que precisam entender o quão é importante o gerenciamento dos antimicrobianos e a preocupação com a resistência antimicrobiana, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui é tentando alertar vocês para a grande importância desse tema do uso racional de antimicrobianos. Considerando isso, a Organização Mundial de Saúde criou a Semana Mundial de Conscientização sobre Antimicrobianos. É uma campanha global organizada pela OMS para aumentar a conscientização da resistência antimicrobiana e incentivar práticas melhores entre o público em geral, profissionais de saúde e formuladores de políticas públicas para evitar a emergência e disseminação de infecções resistentes a medicamentos. Essa campanha ela acontece em novembro. E para concluir, imagine que cada decisão sobre antibióticos é uma peça vital em um grande quebra-cabeça da saúde pública. Então, quando os médicos infectologistas abordam os doutores, né, eles não estão pensando apenas no tratamento ideal para o seu paciente hoje, mas também proteger do futuro, uma futura internação, uma futura possibilidade de emergência de bactéria multiresistente naquele paciente, no hospital e na comunidade como um todo. O uso de antibióticos transcende os muros do hospital e molda a saúde de todos nós, tá? E o seu uso deve ser feito de forma sustentável e racional. Muito obrigada pela atenção de todos. Até a próxima!